Salve, galera do YouTube! Tudo bom com vocês? Estão se cuidando? Estão em casa, usando álcool em gel e outras, etc. Milhões de coisas que a gente tem que fazer. Esse momento é importante que a gente se cuide mesmo e que a gente fique muito atento a nós mesmos e aos outros, né? Muito que bem! Hoje estou aqui para falar com vocês sobre o conto da semana passada. Essa semana eu não postei nenhum conto. Eu tô começando um novo projeto lá no Instagram, Literatura Café Chocolate. Se você ainda não segue, dá uma olhadinha lá, tem muita coisa legal, segue lá também. Se inscreva aqui nesse canal, né? Ativa aquele sininho, né? Que tem para vocês ficarem sabendo dos novos vídeos. Mas então eu vou continuar ainda por mais essa semana e mais 2 semanas à frente, então formaremos 4 semanas de contos, né? E o conto escolhido da semana passada, desse projeto, né, que eu não sei se necessariamente eu coloquei na semana passada, é Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Antes de falar do conto em si, que eu considero um dos melhores contos do Machado, eu queria conversar com vocês, falar com vocês um pouquinho a respeito desse autor, né? Porque ao longo do tempo, eu lembro que tinha até uma propaganda do Banco do Brasil, né, que foi o primeiro banco do nosso país, né? Ao longo do tempo, eu observo, e outros estudiosos observam, que Machado de Assis foi passando por um branqueamento, porque na nossa sociedade ainda racista, né, infelizmente ainda racista, eu acho que na nossa sociedade ficava meio esquisito para os poderosos da nossa sociedade reverenciar um autor negro, né? Então ele foi sendo branqueado. Nesse comercial que eu falei para vocês, ele aparecia branco mesmo, sabe? Branco, 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 branco. Narizinho afilado, cabelinho liso, branco. E graças a Deus e aos estudiosos que começaram a se colocar a respeito disso, houve-se aí, eles meio que abafaram lá a propaganda do Banco do Brasil, meio que o Jornal do Brasil, Banco do Brasil, e voltou-se a ideia original, né? Voltou-se a olhar para Machado de Assis tal como ele era. Bom, Joaquim Maria Machado de Assis, ele nasceu pobre, pobre de Maré d'Essy, no Morro do Livramento. Ele era filho, eu até anotei aqui para não esquecer, de Francisco José de Assis Negro, filho de negros que já haviam sido escravizados, né? Porque a gente também tem que parar com essa mania de falar assim, o fulano era escravo. Não, fulano era um ser humano que foi escravizado. Ninguém nasce escravo, né? As pessoas são escravizadas, tá? De acordo com a perversidade e a falta de humanidade do povo, né? Da sociedade. Então, ele era filho de Francisco José de Assis, negro, e Maria Leopoldina da Câmara Machado, que era portuguesa e branca. Então, Machado de Assis, assim como eu, era mestiço, né? Ele ali vivenciava os dois legados, né? Mas ele nasceu muito pobre nesse Morro do Livramento, que fica ali, pra gente localizar nos dias de hoje, no Rio de Janeiro, fica entre o Morro da Conceição e o Morro da Providência, né? É um morro ali, eu vou colocar a fotinha aqui para vocês, da casa de Francisco de Assis, olha Jesus, misturei o nome dos dois, da casa de Machado de Assis. Então ele nasceu muito pobre no dia, eu vou ler sem óculos mesmo, 21 de junho de 1839 e faleceu em 29 de setembro de 1908. Então ele pôde, ao longo da sua vida, vivenciar a abolição da escravatura, né, que aconteceu bem depois do nascimento dele. Ele, nascido ali, filho de um negro e de uma branca, ele não era, não estava escravizado, o pai também não estava escravizado, graças a Deus, nem seus avós paternos. Ele pôde vivenciar a abolição da escravatura, ele pôde vivenciar também a proclamação da República. Bom, ele nasceu pobre, ele chegou a estudar numa escola pública, né, por um bom tempo, ele não se identificou com a escola. Você imagina, né? Se hoje nas escolas públicas nem tanto, que infelizmente a grande maioria são negros. Mas hoje eu dei aula muitos anos em escolas particulares. Poucos eram os negros na minha sala de aula, né? Mesmo numa escola particular voltada
ali para a população mais pobre, uma escola mais barata. Poucos eram os meus alunos que eram negros, poucos eram negros. Então ele não se identificou com a escola, ele era autodidata, né? Ele foi aprendendo ao longo da vida com os livros que caíam nas suas mãos, ele sempre leu muito. E eu anotei aqui também para o Harold Bloom, o Machado de Assis, ele é considerado o maior escritor negro de todos os tempos. Por quê, gente? Porque além dos 10 romances que ele escreveu em praticamente todos os gêneros literários. Ele escrevia conto, ele escrevia poesia, ele escrevia crônica, ele escrevia artigo para o jornal. Cara, era uma sumidade. Eu tive um professor maravilhoso numa pós-graduação que eu fiz de literatura de língua portuguesa, né? Que aí pegava a literatura do Brasil, a literatura de Angola, Moçambique, de Portugal, todos os países que falam a língua portuguesa. E ele brincava, ele falava assim, ai, Machado de Assis era um nojo. Nojo no sentido bacana, tá, gente? Nojo por quê? Porque nada se esperava de Machado de Assis. O cara era pobre, favelado, né? Negro, né? Mestiço, negro, gago, e foi autodidata. Ele, os pais, né? Quando ele tinha 10 anos, a mãe dele falece, o pai dele contrai núpcias com a Maria, tá anotado aqui, Maria Inês da Silva, que devia ser uma mulher muito bacana, porque ela não só casou-se com o pai de Machado de Assis, como ela abraçou o Machado de Assis como seu filho. Então ela ensinou tudo que ela podia para ele, ela fazia doces para uma escola de moças, onde Machado de Assis conseguia ter aula à noite. Então ela meio que fazia aí um intermédio, né? O intercâmbio. Nessa época também ele conheceu um padeiro, que era imigrante francês, com quem ele aprendeu o idioma francês. Bom, um tempo depois, com 17 anos, ele foi contratado como aprendiz de tipógrafo e revisor de imprensa na imprensa nacional. E ele acabou sendo apadrinhado pelo Manuel Antônio de Almeida, né, que já era escritor e que acabou incentivando Machado de Assis a escrever. O que eu acho muito interessante, tem uma historinha que aí foi contada pela minha professora amada, Flávia Amparo, que estuda Machado de Assis. Ela dizia que Machado de Assis, ele ali, como revisor de tipografia, era o cara que ficava ali colocando as letrinhas, via se as letrinhas estavam certas, né, porque era tudo feito muito de forma manual, tinham as máquinas, mas precisava ali desse amparo humano, né? Ela diz que ali ele pegava vários livros, ele começou a pegar vários livros, ele deixava um pouquinho de lado esse trabalho dele de tipógrafo, e ali ele começou a ler e ler e ler e aprender outros idiomas. Ali ele aprendeu um pouco do inglês, um pouco de italiano, ele foi aprendendo outros idiomas. Ele já foi muito perseguido e muito criticado porque ele queria ascender socialmente. E para ascender socialmente, para as pessoas daquela época, significava que ele estava esquecendo a sua negritude. Só que eu sempre digo que quem fala isso hoje, né, de Machado de Assis, é porque de fato não leu as obras de Machado de Assis com olhos de ler. Porque Machado de Assis, ele não foi um escritor quanto mais brigão como Lima Barreto, por exemplo. Ele tinha um outro estilo de escrita. Ele colocava a sua crítica social nos meandros do seu texto. Ele não batia de frente, ele apresentava ali. Contra fatos não há argumentos, né? Ele apresentava os fatos, não suavizando os fatos, mas apresentando os fatos sem emitir uma opinião. Sabe? Era uma linha do meio. Ele nem se ausentava de falar e nem falava com briga, como Lima Barreto, que tem todo o direito também de falar com briga, né? De bater de frente mesmo. O Lima Barreto, inclusive, na época da proclamação da República, ele falou: República para quê? República para quem? Nós hoje não estamos subordinados a Portugal, mas estamos subordinados a um governo que continua sem olhar para o pobre. Então ele colocava críticas muito contumazes e eu concordo com ele, eu bato palma para ele. Machado de Assis foi numa outra linha. Ele foi na linha do meio.
Ele foi na linha ali de um equilíbrio dele, né? Pode ser problemático para uns, para mim, eu acho que ele fez a crítica dele da maneira que era bacana para ele, e eu acho que ele tem que ser respeitado por isso. Essa crítica aparece aqui nesse conto maravilhoso chamado Pai contra Mãe. É um conto maravilhoso por muitas razões. Primeiro, porque ele é muito bem escrito. Segundo, porque o título Pai contra Mãe te dá uma ideia. Quando eu comecei a ler esse conto, né, foi até nessa pós-graduação, quando eu comecei a ler esse conto, eu tinha uma ideia do conto, e quando você termina o conto, você vê a grandiosidade do autor, porque ele vem desfiando o caso, até que você percebe a falta de humanidade desse pai que estava contra essa mãe. Eu não vou contar o final do conto, não vou, eu vou só fazer uma sinopse básica para você entender. Ele começa o conto falando assim: a escravidão levou ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos. Aquela máscara. Por lhes tapar a boca, fazia eles comerem menos também. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos fintéis do Senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí ficavam 2 pecados extintos, a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre alcançava sem o grotesco, e algumas vezes o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. Ele aqui apresenta de forma fria, né, as muitas formas de se torturar o negro nessa época. E aí quando você começa a ler o conto, você fala assim, cara, por que o Machado de Assis está falando isso? Ai, será que ele concorda com a escravidão? Será que ele concorda com essa maneira de ver as pessoas? Será que ele concorda com isso? E você vai continuando o texto e você se depara com a história de um homem do Cândido Neves, o Candinho, que por não ter emprego acaba, e por não querer trabalhar também, ele deixa isso claro aqui no texto, ele passa seus dias à caça de escravos, de pessoas escravizadas, né? Eu falei escravos de novo. Isso fica programado na cabeça da gente, né? Ele fica à caça de pessoas escravizadas. E ele descobre numa venda que uma mulher escravizada havia fugido do seu dono. Ela havia fugido do seu dono e ele tá, por sua vez, com uma mulher grávida, precisando pagar aluguel, precisando comprar a comida, sendo pressionado pela tia da mulher a dar o filho, porque nessa época as crianças que não eram aceitas, né, ou que não eram aceitas, ou que não podiam ficar com seus pais, seja por qual for o motivo, elas eram colocadas nas rodas. A roda era a gente até via isso antigamente, quando a gente tinha gás de rua. Em alguns lugares ainda tem, né? Que é aquele lugar que você paga, a pessoa coloca o botijão de um lado, gira a roda, era a roda dos enjeitados, e a pessoa pega o botijão de gás. Nesse caso, a pessoa colocava o cestinho ali com a criança, ou colocava a criança, rodava a roda dos enjeitados, tocava uma sineta, normalmente isso acontecia em conventos, a freira ia e recolhia a criança, e a criança era entregue ali para adoção. Então a tia fica pressionando ele para que ele entregue seu filho na roda dos enjeitados. Então ele decide, como ele não quer perder o seu filho, ele decide por buscar essa mulher escravizada e entregá-la a seu dono. Só que a mulher escravizada está grávida. E ela sabe o que vai acontecer com ela caso ela seja devolvida a esse homem que se considera dono dela, que se considera dono de um pedaço de carne. Aí eu vou fazer um parênteses, né?
Eu não sei se vocês ficaram sabendo, eu acho que provavelmente sim, numa escola aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, no Flamengo, ali é Largo do Machado, na verdade. Largo do Machado, ali no comecinho do Flamengo, né? No Franco Brasileiro, uma menina chamada Fatu sofreu uma série de ataques racistas por parte dos seus colegas em pleno século XXI. E hoje eu não tinha tido acesso às mensagens, né? Mas hoje eu estava assistindo o jornal e uma das mensagens que o menino colocava é que se algum deles namorasse a Fatu, seria para ostentá-la como mercadoria e vendê-la quando ela tivesse 18 anos no Mercado Livre. Cara, isso me enojou, sabe? E eu tô tendo uma dificuldade muito grande de manter o bom humor, de manter uma elevação alta, uma frequência alta nesses dias que a gente vem tendo tantos ataques racistas e tantas pessoas olhando para o negro e colocando, né, a sua voz aí, né, o seu ódio contra o negro, como aquela senhora que estava fazendo as unhas e fez questão de deixar uma criança de 5 anos negra sozinha no elevador e a criança acabou caindo do 9º andar quando ela mandou a sua empregada passear com o cachorro. Essa desumanidade toda em relação ao negro, ela aparece nesse conto aqui. Ela aparece nesse conto, ela aparece na figura do Candinho. E quando a gente lê, a gente tem a ilusão de que essas situações todas ficaram lá atrás, né? Ficaram lá na época da escravatura, que hoje não existe mais racismo, que hoje as pessoas vivem em harmonia, que hoje as pessoas entendem que o tom de pele não significa absolutamente nada, né? Que o que significa de fato é a tua conduta perante o mundo, perante o outro. Realmente me choca perceber a quantidade de candinhos que ainda existem por aí. Bem, eu sugiro do fundo do meu coração, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que vocês leiam Pai contra a Mãe de Machado de Assis e percebam nas entrelinhas as muitas críticas que ele faz à escravidão, ao racismo, à perversidade que a gente ainda tem no olhar contra o outro. Sinceramente, que a gente consiga ler Machado de Assis, negro, né? Mestiço, negro, aí o nome que se dá, porque no fundo, nós somos seres humanos, esses nomes são apenas nomes, né? Eles não falam de quem você é de verdade. Que a gente consiga ler Machado de Assis buscando nessas entrelinhas esse ativismo, porque não deixa de ser um ativismo, buscando nas entrelinhas esse ativismo e eu acho que de uma certa maneira nos fornecendo um caminho a seguir, que seja pela luta, que seja pelo meio termo, como fez Machado, mas buscando um caminho a seguir no meio dessa barbárie toda. É isso, eu vou colocar o link porque esse conto ele tem em domínio público, então dá para você ler pela internet. O meu tá aqui no livro Contos do Mar Sem Fim, eu já falei desse livro aqui para vocês. É isso, beijo de lua com desejo de dias melhores para todos nós. Eu torço que isso tudo passe e que as pessoas sejam mais amadas, mais amáveis com todos. Beijo de lua!